Minha querida Aninha, tá cansada, meu amor? Cara, tô, gente, vocês me desculpem, eu tô com a cara assim, que parece que passou um caminhão por cima, né? Mas eu tô, bom, só tô tentando aqui mostrar o fundinho para vocês. Hoje a minha transmissão tá sendo direto do meu motorhome aqui na praia. Tô de férias, tô tentando, né? O Renato, uma hora dessas, vai conseguir me deixar de férias. Eu sou a malvada favorita dele, ele é meu chefe favorito. E eu, na verdade, dormi muito pouco essa noite e talvez vá trazer um olhar mais reflexivo, não é um olhar necessariamente pessimista, não, tá? O Renato sempre fica com medo de eu soltar umas bombas aqui que acabam com o espírito da sala. Eu vou tentar não fazer isso, mas também não posso deixar de respeitar nem meu cansaço das 24 horas e, na verdade, nem meu cansaço do ano. E aí, antes de trazer a minha visão de 2024, esse balanço de 2024 e o que eu acho que talvez seja a introdução para 2025, eu vou só colocar um ponto rápido, pessoal aqui, mas que explica por que eu converso tanto com o Renato sobre o cansaço da novidade e o cansaço do futurismo, né, de per si, e que está ligada intrinsecamente à minha trajetória profissional. Eu trabalhei durante 21 anos, pesadamente, em algumas das maiores multinacionais de tecnologia do Brasil. E eu desembarquei desse universo por decisão, né? Abdiquei aí de trabalhar diretamente com tecnologia do jeito que eu fazia, exatamente porque eu achava que naquele momento havia uma mudança no foco e na relevância. Tecnologia, na verdade, eu sou da geração, nós somos, muitos de nós aqui na sala, a Júlia acho que não e o Paulo também não, porque eles são os mais novinhos, mas nós somos de uma geração que efetivamente se apropriou massivamente da tecnologia para transformar o mundo, né? Transformar mesmo. E transformar não mais só em grandes passos, mas com transformações locais. O que hoje é conhecido como transformação digital sempre foi isso, na verdade, né? Que é essa introdução, mais lenta ou menos lenta, de ferramentas que modificam a nossa relação com as coisas e com o mundo. Ok, foi belíssimo durante muito tempo, mas deixou de fazer sentido. E eu conheci o Renato pós esse momento de abdicar da presença, da atuação na vida corporativa, tentando entender um pouco o mundo. E a gente se conheceu em cursos de tendências de futuro. E cursos de tendências de futuro foram uma excelente porta de reaprender a pensar o mundo. Mas também me trouxeram, e aí já dentro desse gosto, desse bittersweet, né, desse amargo doce, desse doce azedinho, a percepção de que se a gente não tomar cuidado, a gente vira aquele João Bobo de posto de gasolina, porque bate qualquer novidade, a gente fica assim, né, agitando os bracinhos, né, e achando que uau, uó, etc, etc. E eu acho que não é a respeito disso, eu acho mesmo. Primeiro que eu não gosto de notícias vazias, nem de coisas pouco profundas, né? Para ficar, oi, como é que você está? Uau, que novidade! A gente não precisa reunir cabeças pensantes, a gente precisa de cabeças realmente que pensem. E tendências de futuro, para mim, ela sempre padeceu algo que finalmente parece que está começando a ser corrigido, mas sempre padeceu de um olhar que saia das conversas do futuro e vá para as conversas do eterno, né? Porque a modificação ela acontece em cima daqueles ciclos que são perenes. Você tem a continuidade, e quando a continuidade é rompida, aí você vem o novo acontecendo, e é aí que o novo realmente transforma as coisas. Bom, e aí por que eu estou colocando isso? Porque 2024 foi um ano, de verdade, para mim, absolutamente vazio nessa área. O que a gente mais ouviu foram notícias histéricas, conversas histéricas, um monte de uau, que disruptivo, que inovador, que transcendental. Porra nenhuma. Embalado para o povo vender e comprar a nova edição da revista XYZ e girar clique, né, etc, etc. Nada de errado com isso. A gente faz parte da roda do consumo, né? A gente precisa estar consumindo pequenas ou grandes coisas para manter, né, o ciclo onde a gente se nutre também. Todos nós aqui precisamos pagar os boletos no final do mês. Mas isso não é inovação.
Isso não é transformação. Isso, na verdade, é mais do mesmo, embalado de um jeito que as pessoas possam comprar, reconhecer mais facilmente e consumir na medida de suas possibilidades. E aí, pessoas e empresas. Ponto. Por que eu digo isso? Porque, para mim, 2024, em matéria de tendências, daquilo que se diz mega tendências, ele simplesmente foi um ano de intervalo. Não aconteceu nada, gente. Estamos ainda no rescaldo do impacto da inteligência artificial? Sim. Vamos ver algumas outras grandes tendências dentro das mega tendências começarem a criar corpo? Sim. Mas a gente precisa, e aí é o meu convite, ou pelo menos eu preciso, a gente precisa saber em que lado a gente está olhando quando a gente traz uma notícia, quando a gente aposta em alguma coisa, quando a gente aconselha alguém a olhar alguma coisa. Eu gosto de mega tendências. Se a gente não consegue entender as mega tendências onde a gente está, a gente não consegue ter pensamento crítico, né? Essa habilidade tão supervalorizada e tão pouco exercida pela grande maioria das pessoas, para saber para que lado que a gente vai, para que lado que a gente leva as nossas conversas e para que lado que a gente leva, seja as nossas empresas, seja a nossa vida de aprendizado, seja aquilo que a gente pensa e acredita, né? Então, o meu convite para 2025 talvez a gente precise dar um step back, a gente precise efetivamente, fazendo nesse balanço de 2024, tentar entender aonde estão essas mega tendências no mundo, para depois a gente olhar aquelas tendências, e aí para a gente olhar os drivers de mudança, para aí a gente olhar os cenários, para aí a gente efetivamente ser capaz de apontar o que é a ruptura. E aula básica da tia Ana, para não perder o foco, o que é uma mega tendência? Gente, tipos de conhecimento, de futuros caracterizados, primeiro, por alta objetividade, que se prestam a serem quantificados, mas que basicamente criam o quê? Criam uma intersecção de diversos campos da sociedade. E aí história é fundamental para a gente entender. Por quê? Porque com isso a gente consegue entender no meio do caminho o que está conversando com o quê, né? E a gente tem que revisitar essas megatrends de tempos em tempos, ou entender que megatrends, na verdade, elas são muito mais estáveis, muito mais eternas do que a gente acha. Eterna é uma palavra complicada, mas muito mais estáveis do que a gente quer saber ou se dá o trabalho de conhecer, porque a gente está com um olhar viciado de ficar buscando aquele biscoitinho da mudança que a gente acha que pode fazer alguma coisa. Então, mega tendências, elas são profundas, elas são globais no escopo, elas têm longo prazo e elas afetam o planeta, o mundo e o nosso comportamento. Para 2025, vamos olhar 5 megatendências que estão drivando, segundo as grandes consultorias, que nesse ponto tem valor, sim, porque tem muita cabeça forte pensando nisso aí, e vamos nos focar em mudança climática, vamos sim nos focar em ruptura tecnológica, vamos nos focar em mudança demográfica, a gente está falando muito pouco de mudança demográfica, vamos falar do nosso mundo que está fraturado e vamos falar de instabilidade social. E na intersecção dessas mega tendências, aí a gente pode, com um pouco mais de sabedoria, um pouco menos de histerismo, um pouco menos de oba-oba, nos ajudar e ajudar quem confia na gente nessa navegação desse mundo complexo. Júlia trouxe um tema que está exatamente nessa intersecção. Veloso, por incrível que pareça, apesar de ser meio confuso, aéreo, etc., às vezes, ele trabalha muito nessa intersecção. O Paulo, ele recorta dessas megatrends 2 ou 3, apesar de que o Paulo às vezes também se assusta um pouco nesse driver, e a gente está viciado na notícia da Nature na semana, na notícia da Science dessa semana, e a gente às vezes cai meio dentro do oba-oba. Não acho que 2025 vai ser, salvo os Sam Altmans da vida e eventualmente os Quantum Boys da vida nos surpreendam, algo que signifique uma ruptura equivalente ao que foi a entrada de um modelo grande de linguagem na nossa vida. Mas eu acho que 2025 a gente vai estar ainda observando dentro
desses conceitos de megatrends, o quanto a tecnologia está mais do que sendo uma forma, ela está se tornando uma parte do nosso conteúdo, né? Uma parte do nosso jeito de ser. E como toda tendência, ou como toda megatrend, ela, para ser megatrend, carrega dentro de si a antitendência, aquilo que a derruba, o germe da sua própria destruição, para mim o mais importante de 2024 foram os movimentos que estão finalmente começando a acontecer para falar, não, isso eu não quero. Então eu celebro a sociedade dizendo, não queremos celulares dentro da nossa sala de aula. Celebro movimentos de consumidores que estão dizendo, cara, eu não quero mais comprar do jeito que eu estou comprando, eu não quero mais uma marca, eu não quero mais um produto, eu quero ter confiança, eu quero ter estabilidade, eu quero ter continuidade. Parem de me entubar goela abaixo, novidade. As meninas do TikTok não são nenhuma novidade. As meninas do TikTok, elas estão sendo aquilo que elas sempre foram, exercendo aquilo que elas sempre exerceram e levantando de alguma maneira, através dessa paixão dividida por livros, uma bandeira que é, me deixem ser o que eu sempre sou. Parem de tentar mudar a minha natureza tanto assim. A nossa natureza fraturada, ela está cobrando um preço muito alto, muito, muito alto. Então, eu celebro, se é que há alguma coisa para celebrar em 2024, com tanta notícia ruim, o fato de que, finalmente, a gente está começando a dizer não. E que em 2025 a gente possa dizer não, 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 em vez de dizer sim, 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 que nem um João bobo de posto de gasolina, para toda qualquer novidade que tentam entubar a gente goela abaixo. É isso, Renato.